hoje o nosso tema é o bicentenário da independência do Brasil. E lá se vão 200 anos que o Brasil ficou livre de Portugal. O 7 de setembro é um marco na nossa história e o assunto tem se aprofundado nos últimos anos com estudos sobre os grandes atores dessa separação política. Motivos para comemorar ou momento para discutir esse assunto? Chegando aqui na nossa tela, Paulo Bastos, ele que é professor de História e orientador de equipes na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Paulo, muito obrigada pela sua presença e eu tomo aqui a licença poética de te chamar de Paulinho. Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês. Vocês já entrevistaram, conversaram com professores que eu admiro tanto aqui. E tá fazendo parte é muito legal. Muito feliz pelo convite. E olha só, pode chamar de Paulinho, que eu, Paulo e Paulo Guilherme, só minha mãe me chama mesmo. Paulinho. Tá bom. E olha, então não tá brava ainda. Então vamos de Paulinho, que Muito bem, ô Paulinho, então vamos lá. Nós Vamos temos lá. motivos para celebrar esse bicentenário da independência ou não? A nossa independência, ela tem aspectos muito particulares, né? Ela tem aspectos muito contraditórios em alguns momentos, né? Ela tem ambiguidades, ela é uma independência política do Brasil, mas ela é feita por um português. O Brasil continua sendo um país que tinha problemas sociais seríssimos, mas ao mesmo tempo, a independência ela acabou sendo um marco que vai iniciar o nosso processo de pensar a gente como um país, né? Dentro das várias contradições que isso possa ter, dentro de uma estratégia nacional que a gente possa ter começado a colocar aqui em prática, é aqui que é o começo. E aí, o processo de independência, ela vai começar a ocupar a nossa cabeça e a cabeça das pessoas no Brasil das mais variadas formas. Muito provavelmente vocês devem ter alguma lembrança, algum pensamento ligado à independência do Brasil, né? Eu tenho, por exemplo, meu pai adorava ver o desfile, eu tive aula no Museu Paulista, que a gente vai conversar provavelmente mais daqui a pouco, e é um museu que celebra, né, a independência do Brasil, e ali não tem como não estar muito ligado a essa imagem, né? Não sei você, sei que na lua de família italiana devia se reunir no domingo, no 7 de setembro, comer macarronada, conversar, falar alto e lembrar da independência. Acho que também deve ter alguma lembrança. Então, querendo ou não, como a gente compartilha essa memória da independência, ela acaba sendo muito presente para nós, como povo brasileiro, como brasileiro. O que não significa que essa celebração tenha que ser uma celebração ingênua, né? Nós celebramos, mas debatemos, colocamos em perspectiva, muitas vezes discutimos coisas que ficaram a par naquele momento, tá? Mas sim, uma data em que a gente deve começar a pensar como povo, como identidade, como nacionalidade brasileira e discutir, portanto, nessa perspectiva. Ô, Paulinho, mas como é que esse processo que levou à independência é visto hoje em dia, Paulinho? A independência que está na nossa memória, ela foi criada durante anos pelos mais variados atores que queriam colocar na nossa cabeça como ela sucedeu, como ela aconteceu. É claro que quando eles fazem isso, eles têm uma intenção, né? Todo mundo tem uma intenção quando tenta criar uma narrativa. E essa narrativa ela acaba se tornando oficial, né? Eu não estava no dia fatídico do grito, você não estava, vocês não estavam, nossos ouvintes não estavam, desculpa, mas muito provavelmente, quando a gente fecha o olho, a gente cria uma imagem de como que ele foi. Se todo mundo criar a mesma, é porque alguém colocou ali. Isso é uma memória coletiva que foi construída durante muito tempo e que colocava personagens, eventos naquele momento. A historiografia procura hoje dar voz, né, ressaltar, reavaliar personagens que ou foram calados dessa construção de narrativa oficial ou que acabaram ficando à margem do próprio processo de independência. Então, a nossa historiografia vê a nossa independência, e aqui eu vou até conversar como isso acontece algumas vezes, procurando rever alguns elementos ligados a essa narrativa oficial. Tudo bem? Só que se a gente está falando só sobre historiador, não tem tanta graça, né? Eu vou falar também como que a nossa independência é vista pelas pessoas, né? As pessoas com qual a gente conversa. E a nossa independência, ela é vista hoje em dia, normalmente,
de uma forma muito específica, né? Quando a gente pensa nessa ideia de memória e das coisas com as quais a gente compartilha, coisas muito triviais vêm na nossa cabeça. Então, a nossa independência ainda é muito ligada e muito vinculada à figura do Dom Pedro, né? E justamente por conta desses elementos, né? Entre eles, por exemplo, a questão do libertador, esse cara que heróico, que simplesmente surgiu e foi lá no momento de muita empolgação e tornou a gente livre das amarras ali de Portugal. E, uma certa forma, eu acho que é assim que isso tem sido compartilhado de um ponto de vista comum. E a nossa função, né, como historiador, como, né, professor, é alertar justamente para quem está ouvindo, para os nossos ouvintes, para os alunos, que fique de olho nas narrativas que a gente vai ter. Né? As narrativas a respeito desse processo de independência mudam o tempo inteiro. E um aluno crítico, uma pessoa crítica, tenta absorver essas narrativas e interpretá-la, debatê-la, colocá-la em perspectiva. Foi um movimento, afinal, foi um movimento de elite ou houve revoltas populares também ligadas a essa separação? Legal. Ó, o nosso processo de independência, ele é realmente um processo que vai ser um projeto ligado à elite, tudo bem? Quando você pergunta se ele teve movimentos populares, o que me vem à memória, o que me vem à cabeça é o seguinte: a gente criou por muito tempo a ideia de que a nossa independência foi pacífica. A elite foi lá, se juntou, chamou o Dom Pedro e fez isso. Tudo fácil, né? É muito estranho que isso aconteça, né? É muito estranho que a gente não tenha tido nenhuma resistência, por exemplo, por parte de Portugal. Então, de fato, a nossa independência, ela teve casos ligados a elementos de guerras, que são as chamadas guerras de independência, e ela é uma independência que se dialoga com um contexto maior que ela. E aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre esse contexto. A nossa independência que acontece em 1822, ela inicia-se, de fato, em 1808. Não porque em 1808 alguém pensava que o Brasil ia se tornar independente, mas em 1808 o Brasil passa por transformações muito críticas do ponto de vista econômico, político e social. Por exemplo, né, qual é a causa disso? A família real portuguesa, com o príncipe regente Dom João VI, vem para o Brasil. Né? E assim, ele vem fugindo da era napoleônica, que por si só já é uma violência, e vem para cá, e ele não vem assim super, né, não, eu vou passar verão no Brasil, não. Ele vem, sabe aquele parente que do nada aparece na sua casa, vai lá que vai passar uma semana, passa 3 meses, Fica. vem com um cachorro, periquito, papagaio, sem dar até a casa pro labrador desse tio aleatório que aparece, é mais ou menos isso. Cara, ele veio com a corte, ele veio com mobília, ele veio com roupa, periquito, papagaio, sogra, metade da moeda corrente de Portugal vem para o Brasil, vem todo mundo para cá. E isso altera a nossa relação com Portugal, ainda que o Brasil não fosse independente. O Brasil agora olha Portugal e percebe que a sede do reino, futuro Reino Unido português, é o Brasil. Olha como é que isso impacta muito, de forma muito direta a sociedade brasileira, sobretudo a nossa elite. E o ponto-chave de virada para começar a ter o nosso processo de independência vai ser o ano de 1820. Em 1820, a gente vai ter uma mudança. Pensa você, claro, a gente está vendo sobre a perspectiva do Brasil. Dom João veio para cá. Mas imagina o português. Imagina o português do nada, ele acorda um dia, abre a janela, pensando, nossa, cadê meu rei? E o rei não está mais aqui. Pior, o rei não só não está aqui, como ele veio para o Brasil, a antiga colônia que ele explorou por tanto tempo. Esse impacto que acontece por conta dessa vinda da família real para cá faz com que a elite intelectual, inclusive portuguesa, mas também econômica, passe por um movimento, que é chamado movimento ou Revolução Liberal do Porto. É aqui que a coisa começa a mudar para a gente e um projeto de independência começa a acontecer. Porque em 1820, Portugal, a partir das suas cortes, fala o seguinte: Brasil, está na hora de voltar a ser o que você era. Aquela colônia amarrada, ligada a uma relação que a gente chama de pacto colonial, que é um monopólio. Elite brasileira é legal, você fez comércio com a Inglaterra, você fez comércio com outros países, mas agora chega, tá? Agora você vai fazer comércio de novo com Portugal. Isso é uma ação, de fato, violenta para a nossa elite, que estava começando a se acostumar com uma vida que até então ela não tinha. E é aqui que começa o nosso projeto. Então, o nosso projeto é, sim, uma reação da elite brasileira à tentativa de recolonização por parte desses liberais portugueses. Tudo bem? E aí, a saída vai ser encontrar um personagem no meio disso que garanta duas coisas. Primeiro, não recolonizar.
E segundo, pacificar, fazer esse processo de forma mais tranquila possível. Eu brinco que a independência do Brasil é um casamento muito casual. Sabe um namoro de verão? Eu não me lembro agora o termo, que não sobe a serra de praia, né? Não me lembro agora o termo namoro. É isso Não tem mesmo, essa, amor de verão. amor de verão, né? Que não sobe. Isso. É um amor de verão muito casual entre a elite brasileira e Dom Pedro. Porque ambos tinham interesse. Manter a coroa, no caso do Dom Pedro, e não recolonizar por causa da elite. Então, sim, nosso processo do ponto de vista político, ele é um movimento de elite. Ele não tem grandes participações populares, grandes lutas, como aconteceram em outros países da América, por exemplo, Haiti, ou mesmo a América Espanhola, Estados Unidos, tá? O que não significa que não teve violência por aqui. A gente tem as chamadas guerras de independência, que vão acontecer principalmente, né, o principal foco é Salvador, né, é a Bahia, enfim. E eles lutaram, né, os portugueses que aqui estavam, lutaram contra a independência do Brasil. O Brasil não simplesmente mandou um aviso, oi, agora eu estou independente. Não, houve sim vários choques entre tropas imperiais, em tropas, desculpa, né, nacionais, que a gente chama de pacificadores, libertadoras, e portugueses. E isso acaba gerando situações muito assim, interessantes, né? Eu gosto de citar duas que eu acho muito legal. Uma é uma personagem pouco conhecida chamada Maria Quitéria. Maria Quitéria é quase a Mulan brasileira, sabe aquele desenho que tipo ela era mulher que se tipo como homem para lutar na guerra? Aconteceu basicamente isso. Ela foi lutar no exército como voluntária, porque não podia, e ela vai se fantasiar de soldado Medeiros. Ela está quase um ano do lado das tropas brasileiras e vai acabar sendo condecorada, de fato. Ela é considerada a primeira personagem mulher do exército brasileiro, apesar de ter tido outras na mesma época. E ela vai ser, inclusive, condecorada com uma medalha, como imperador e tal. Então, um fenômeno muito interessante. E outra é a Batalha de Pirajá, que também fica na Bahia, que eu acho muito legal. E ela é legal porque ela é curiosa, porque ela é a cara do Brasil, né? O Brasil estava perdendo a batalha, pediram para recuar, e quando a gente pede para recuar naquela época, usava a corneta, né? É o corneteiro, ele toca uma musiquinha que a galera conhece, e aí as tropas brasileiras deveriam voltar. Quando teve a ordem para o corneteiro mandar voltar, ele simplesmente tocou a musiquinha para atacar. Ele tocou na corneta a música, oi, pode atacar com os cavalos. Brasil, atacar com os cavalos. Cavalaria, atacar. O português achou que era uma armadilha, que eles tinham caído numa armadilha. Nossa, o Brasil tem cavalaria. Não tinha. E eles vão nos atacar. O português achou, ó, o corneteiro não ia mentir para mim, sabe? Oh, não, o corneteiro deve estar tocando a música certa. E recuaram. Isso deu um tempo para o Brasil se reorganizar e vencer a batalha. Então, olha como é que tem vários elementos ligados à nossa independência, curiosos, né? Que às vezes foge a nossa ensino, né, regular, e que mostra que o Brasil teve, sim, resistência por parte de personagens portugueses aqui no Brasil ligados ao nosso processo de independência. Não, E, é sim, outra história que a gente de está fato, a gente contando teve aqui, elite. né? É, Praticamente eu estou descobrindo outra história hoje. olha, Paulinho, e eu não saio daqui se Eu. você não contar mais bastidores, eu quero saber de tudo. É, Os bastidores são legais, né? verdade. Bem A legal. Maria Quitéria, lá na Bahia, lá ela é bem cultuada, né? Tem homenagens, inclusive, para ela. O corneteiro, o Luiz Lopes, não. Aí eu vou ser honesto, ele até que não tanto. Mas a história é muito legal, né? Muito curiosa. Legal. Paulinho, mas assim, tem também o heroísmo dos vencedores, né? No entanto, o papel de cada personagem ali é bem estudado. Será que nós compreendemos com detalhes o que cada um dos lados fez, de José Bonifácio à princesa Leopoldina? Será que a gente entendeu direito isso? Olha, você citou dois personagens também muito cheios de bastidores, né? Leopoldina e o Bonifácio. E eu acho que o Bonifácio, especificamente, mais do que compreender o papel, a gente precisa, às vezes, muitas vezes, aprender o papel dele, né? Ele é o nosso patriarca, mas é muito interessante. Quando a gente vai falar sobre, ou perguntar para pessoas em geral, quem foi o patriarca da nossa independência, poucas pessoas conhecem o Bonifácio. Ou mesmo a Leopoldina, né? Eu tenho a impressão que a Leopoldina, por causa de novela ou séries, enfim, a impressão que a gente tem sobre ela é que ela era uma mulher amargurada por conta da sua vida pessoal com o Dom Pedro, teve um monte de filho, e foi isso. Em um momento específico da vida dela, ela resolveu participar da independência e foi esse é o único ponto. Mas se a gente for pensar com frieza, uma pessoa que teve uma leitura tão
específica num momento ligado à nossa independência, não poderia ter sido só uma dona de casa extremamente, né? Isso é um pouco contraditório. E a Leopoldina não era mesmo. A Leopoldina, ela era uma pessoa do seu tempo, claro, uma mulher do seu tempo, e ela era de uma dinastia muito importante da Europa. Ela era da dinastia dos Habsburgo. Quando ela vem para o Brasil, ela vem super nova, ela vem com 17 anos, na memória. Eu tenho o primeiro filho logo depois que ela chega aqui, ela tem 1 ano de Brasil, ela já tem o filho num casamento arranjado justamente para a manutenção dessas famílias reais, algo absolutamente normal naquela época. Ela começa racionalmente a perceber que tanto o Brasil quanto Portugal estavam se transformando. E estavam acontecendo duas coisas que, para ela, dentro dessa educação do antigo regime, dentro dessa educação super tradicional que ela teve, ligado a essa família tão importante de qual ela vem, nasceu, né, no qual ela vem, estava se transformando, que era basicamente, olha, o Brasil e ela pode perder a coroa, ou seja, aquele rei absolutista pode não ter mais, e aquela educação que eu aprendi, que eu tenho o direito divino de estar aqui, não existe, e o Brasil pode virar uma república, uma vez que os outros países do entorno do Brasil estavam virando. Então, para ela, e a leitura que ela tem, se você for pensar, é uma leitura dentro da visão que ela foi educada, muito sóbria. Eu preciso dar um jeito de manter afastado essas duas coisas. O fim do meu reinado, né, a coroa afastado do meu marido, e o Brasil não virar uma república. E aí ela tem uma ação com ponto-chave como princesa regente, né? Dom Pedro, na época do 7 de setembro, não estava, né? Isso é 5 dias antes, na verdade é em 2 de setembro. Ele não estava na sede no Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo, foi pacificar exatamente por conta do burburinho relativo à Revolução do Porto, que eu comentei com vocês. E ela resolve, como princesa regente, emitir, né, a primeira ideia de Brasil independente, mandar enviar uma carta para Dom Pedro. Isso é muito importante se a gente for pensar, né? Coloca essa mulher, um papel muito relevante no processo. De novo, claro, né? Há quem vai discutir que ela, na realidade, tinha uma mentalidade já ainda ligada a uma idade moderna que não existe mais, né? Rei do século XIX, com todos os poderes que tinha no passado, já não existe mais. Mas, independente disso, ela tem uma ação muito ligada à personalidade dela, que eu acho que foi apagada um pouco no decorrer da nossa ideia da Leopoldina. O próprio Bonifácio, né? O Bonifácio também. Ele, como o nosso patriarca, a gente sempre fala que a nossa elite, e isso não é falar errado, tá? A nossa elite ela era muito mais preocupada com o próprio bolso do que com pensar o Brasil, né? Isso é bem verdade, né? Ela estava muito mais querendo construir privilégios do que construir um país. O Bonifácio é um cara que constrói, que pensa o Brasil. Ele pensa um país, um projeto. Claro que esse projeto é conservador do ponto de vista político. Foi um cara que viveu na Europa na época da Revolução Francesa, então ele é influenciado diretamente por isso, né? Mas ele tem em si as ideias do iluminismo e pensa no Brasil, por exemplo, observando que a escravidão era uma coisa que já não deveria existir mais por aqui. Era um sinal de atraso no Brasil. Claro, não propõe uma ruptura extremamente includente de escravidão, mas independente disso, como membro da elite e brigando com a elite, inclusive, ele era um cara que estava pensando o projeto no Brasil. De fato, um projeto de Estado, né? Um projeto de Brasil. Né? Ô, Paulo, e a gente tenta empreender. E como Portugal reagiu diante da atitude do Brasil de ser livre da colônia? Essa é outra das histórias que eu acho muito curiosa, né? Vamos pensar, quando a gente se torna independente, eu brinco com os anos, gente, não adianta você virar para você e falar, olha, estou independente. As pessoas precisam admitir que você está independente, Sim. Né? Não já fala, mãe, estou independente. Fala, tá, e agora? Como é que eu preciso admitir? O que você está fazendo de independente, para ser tão independente assim? Precisam reconhecer a nossa independência para a gente ser independente de fato. E um fenômeno muito curioso que mostra a relação que Portugal vai ter com o Brasil é relativa à nossa a esse reconhecimento de independência, né? O primeiro país a reconhecer o Brasil oficialmente os Estados Unidos por conta de uma política externa que eles tinham na época, né? Mas Portugal não. Portugal não admitia que o Brasil era independente. E aí, o Brasil vai negociar a sua independência. Essa é uma das pontos que eu acho interessante e que é a cara do Brasil, que é entre nós, né? Fazendo uma piada aqui. Geralmente, quando se torna independente, processo de independência, você pensa o quê? Ah, eu ganhei você numa batalha, eu ganhei você numa guerra, acabou. Admite que eu estou independente agora. Brasil não. O Brasil vai conversar. O Brasil vai negociar.
E o Brasil faz uma negociação intermediária com outra potência muito importante, e, na realidade, ela é quem faz todo o processo, que é a Inglaterra. A Inglaterra tinha muito interesse no mercado brasileiro, mas também tinha muito interesse em manter um parceiro na Europa, que era Portugal. Então, ela não podia simplesmente assumir um lado ou outro. E nessa negociação, Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil de fato após o pagamento de uma multa, pagamento de um dinheiro que o Brasil não tinha. Então, olha só, o nosso processo de independência para Portugal, ele é negociado a partir de um pagamento. A gente não se torna independente pelas armas, a gente se torna independente por empréstimo. E aí o Brasil não tinha o dinheiro, e como conseguir essas divisas? Pois bem, Inglaterra. Inglaterra, me empresta o dinheiro aí, preciso pagar a minha independência. E a Inglaterra, de fato, vai emprestar 2 milhões de libras para o Brasil pagar a Portugal. Mas o que eu acho muito curioso é que, assim, fazendo uma brincadeira, claro que as coisas não foram exatamente assim, mas fazendo uma brincadeira, Portugal devia à Inglaterra. Então, mais ou menos assim, o Brasil pega dinheiro emprestado para a Inglaterra, paga Portugal. Aí Portugal pega o dinheiro que o Brasil deu e devolve para a Inglaterra. E ainda cobra juros do Brasil. Então, nosso reconhecimento com Portugal acontece assim, pela negociação. Tá? Começou lá atrás tudo, então, né? A história Essa forma errada de negociar começou lá atrás. começou antes. E mais, né? Uma coisa quase folclórica, vamos combinar, né? Que é a dívida externa, né? A gente não tem, mas assim, nossa dívida externa, que acabou de virar Brasil, já tem dívida externa com a Inglaterra, sabe? Que depois eu vou conseguir pagar. Mas foi assim, foi a partir da negociação mesmo, essa negociação meio a brasileira que a gente viu aqui. Muito bem. Paulinho, e o processo do Brasil, ele é similar aos vizinhos sul-americanos? Dá para fazer aí uma comparação, não? O nosso processo, ele é um ponto fora da curva se comparado com a América Espanhola. O que não significa que ele não tenha pontos em comum. Um ponto em comum é que, apesar da gente falar, né, e com razão do nosso processo elitista, a deles, com exceção do Haiti, também é. Então, o processo da América Espanhola também é feito a partir da elite para ela, né? Querendo manter seus privilégios, querendo manter a economia e a sociedade, o status, da maneira com a qual ela achava mais conveniente. Porém, na América Espanhola, quem vai fazer esse processo é a elite criolha, que significa a palavra nascido na América. Então, de fato, ela é um movimento de caráter nativista. As pessoas tinham um sentimento de pertencimento à terra, e o agente, o libertador da América, né, brincando com o campeonato, vai ser, de fato, nascido por aqui. Essa talvez seja uma diferença muito clara no Brasil, né? O Brasil tem um português. Além disso, aqui na América Espanhola, a gente acabou sendo formado, principalmente no Cone Sul, repúblicas, enquanto o Brasil foi uma monarquia, além, claro, da manutenção da escravidão. Então, de uma certa forma, a gente tem pontos que tornam a independência do Brasil muito díspare dessa visão geral, né? Mas o contexto que está acontecendo é a falência do antigo regime. É a aplicação de um pensamento maior que surge na Europa, chamado iluminismo, óbvio, já bem transformado, né, por essa elite que eu comentei, que vai colocar ele em prática. Como? As independências da América. Então, não dá nem para dizer que o Brasil é isolado do processo do que acontece na América. Ela tem uma relação, se a gente for ver o contexto geral, que é essa crise do antigo regime e esse iluminismo fazendo grande influência por aqui, mas, como nós somos brasileiros e a gente não gosta de ser igual a ninguém, a gente tem alguns pontos particulares, como foi os que eu destaquei, né? Um libertador português, e não de fato nascido por aqui, a escravidão e a monarquia. Como foram, Paulinho, as comemorações do centenário da independência em 1922? Foi um ano conturbado, né? Com vários marcos históricos, greves, enfim. Os anos 20, como um todo, são anos malucos. E o ano de 22, claro, também foi. Tá? Coincidências ou não, o Brasil estava saindo o mundo de uma pandemia. Tudo bem que era a pandemia da gripe espanhola, que aconteceu em 18. Olha as coincidências que a gente tem, né? E naquele momento, em 1922, o Brasil teve, no mesmo ano, a Semana da Arte Moderna, que eu já vi que vocês fizeram vários programas muito legais, inclusive, não vou nem comentar muito aqui. A gente teve a formação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que é a primeira grande transformação partidária ligada aos trabalhadores urbanos.
E a gente teve o primeiro levante que vai discutir a nossa república, nossa primeira república extremamente excludente, super oligárquica, como a gente chama, que é o levante que genericamente a gente vai começar a chamar de tenentismo, que é o levante do 18 do Forte de Copacabana. Então, olha que em 1922 a gente foi fazer uma festa, tentou a maior festa que a gente teve até então, ligada ao centenário da independência, justamente nesse ano, em que a gente tem tudo isso acontecendo quase que ao mesmo tempo, e todas essas contestações populares, e a gente teve que fazer uma festa aqui para lidar com isso. Então, sim, o ano foi uma loucura, como você mesmo destacou. Mas o bicentenário em 2022 também é marcado por revitalizações de monumentos históricos, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A gente pode dizer que esse aniversário será lembrado por essas obras? E mais, será que elas estão à altura? E uma terceira pergunta, que história será que nós vamos contar daqui a 100 anos, professor? Olha, eu acho que esses monumentos que você falou, eles têm uma função realmente como você já destacou. Eles tendem a contar uma história para a gente, né? Um museu nacional, como é o caso do Museu Paulista, ele tenta transformar em oficial algumas narrativas que ele, né, simboliza. Por exemplo, a importância de São Paulo. Claro que São Paulo é importante, né, para quem mora aqui, etc. Mas no caso da independência, foi uma questão quase que casual ter acontecido no Ipiranga. Mas não é legal para a nossa elite, na época da construção do museu, no século XIX, não fazer parte desse processo. E aí eu acho que é muito sintomático a gente reinaugurar esse museu em 7 de setembro. É novamente São Paulo tentando contar uma história. Olha, São Paulo é importante desde a época que o Brasil é Brasil. Então, do ponto de vista estético, me agrada muito. Mas, mais do que o estético, eu acho que esses locais que a gente está tendo de revitalização, eles estão tentando construir de novo na nossa cabeça a memória da independência. Como que será que foi? Onde será que foi? Quem será que fez? E elas dialogam muito com aquela memória oficial que a gente falou. O Ipiranga, Dom Pedro, novamente está acontecendo e a gente está tentando ver atores políticos e sociais construindo narrativas. A do Ipiranga, a do Rio, é uma delas. Gente, se a gente for pensar, o grito do Ipiranga ele só se tornou relevante mesmo para a nossa historiografia algum tempo depois. Ela não era nem considerada data festiva pelo próprio Império no primeiro reinado. Vai demorar um tempo para ele ser. Então, qual que era o fenômeno importante? A aclamação e a coroação de Dom Pedro, que vai acontecer alguns meses depois. O grito mesmo só vai virar o grito do Ipiranga depois de 1831, quando o Dom Pedro I sai do Brasil, né? Volta para Portugal, enfim, isso é uma outra história. Então, de uma certa forma, criar novos elementos físicos para a gente reler a independência é muito interessante, porque tentam de novo construir para a gente, na nossa cabeça, essa narrativa a respeito da independência. E eu acho que a nossa independência ela vai ser vista muito de acordo com a atual situação, principalmente política e social, que o Brasil tem apresentado. Essa polaridade, esse conflito de discursos que a gente tem visto. De novo, né, eu alerto, cada um dos lados tenta criar uma narrativa de memória coletiva para a gente. E eu acho que ela vai ser lembrado muito ligado a isso, né? Nosso centenário, nosso bicentenário, que a gente está acompanhando agora, vai revelar e demonstrar essa polarização e esse debate acerca de vários assuntos de caráter político e social que a gente tem acompanhado até então. Muito bem. Eu quero agradecer ao professor Paulo pela sua participação e até uma próxima, Paulo. Obrigada. Eu que agradeço. Fico aguardando o convite. O Duas na Tri fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.